Irmãos, Jesus ele conta para nós uma palavra, ele fala sobre fundamentos, ele fala que as pessoas que conseguem construir a sua casa na rocha, quando vier a tempestade, quando vier a chuva forte, quando vier as adversidades, essa casa não irá se abalar, não irá ruir. Mas ele fala também de outras pessoas que constroem a sua casa na areia. E então, quando vem a chuva forte, quando vem a tempestade, as tribulações, essa casa ela cai por terra e as pessoas ficam desoladas. O que nós vamos falar aqui hoje é construir uma casa, uma vida na rocha, num bom fundamento. Se você construir a sua vida em um fundamento alicerçado na rocha, e Cristo é a rocha, Ele é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne. Se nós construirmos a nossa vida na rocha, olha que teremos dificuldade, o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições, teremos aflições, vamos nos deparar com aflições, vamos nos deparar com chuva forte, vamos nos deparar com adversidade, com tribulações, mas se nós estivermos alicerçados na rocha, tivermos construído a nossa casa em um bom fundamento, fazendo um bom fundamento, pode vir chuva forte, pode vir tempestade, vocês vão ver 1000 caindo ao lado de vocês, 10.000 à direita de vocês, mas você não será atingido, porque você construiu a sua vida em um fundamento profundo, alicerçado, concreto, que te deu sustentação para você construir qualquer coisa na sua vida. E aí eu entro então numa reflexão de um homem chamado Jim Carrey. Jim Carrey, mais conhecido como Debi Lloyd, do filme Debi Lloyd, ele, no ano de 1800 e alguma coisa, ele escreveu um cheque em branco para ele mesmo, dizendo que ele um dia seria uma pessoa que queria ser um homem, queria ter um salário altíssimo. E ele escreveu um valor altíssimo naquele cheque em branco para ele mesmo. E ele, a cada momento, ele olhava para aquele cheque e ele acreditava que o momento iria chegar. Ele ainda não era ninguém, ele ainda não era conhecido, não era famoso. E quando chega no ano de 1994, 95, ele explode com o filme Debi Lloyd. E a partir dali explodiu a carreira dele e ele recebeu valores ainda maiores do que aquele cheque que ele havia escrito há anos e anos atrás. E aí nós vamos entrar nesse texto. Se um homem, por que um homem como ele escreve há 10 anos ou mais atrás, dizendo que ele queria receber milhares de dólares como salário. E quando ele chega a um determinado tempo, 10 anos depois, ele consegue atingir esse objetivo e depois, a partir disso, ele começa a receber valores altíssimos e entrar para a história. Porque aí você vai olhar o fundamento disso daí. E nós temos os fundamentos e muitas vezes nós não valorizamos os fundamentos que está disponíveis para nós, que é por meio da palavra de Deus. A Bíblia está falando para nós aqui no texto que nós lemos, que assim como você imagina na sua alma, você é. Ou seja, tudo aquilo que você determinar no seu interior, tudo aquilo que o homem determinar dentro do seu interior, ele vai conseguir. Então você precisa saber quem você quer alcançar. Aonde você quer alcançar? Quem você quer ser? O que você quer ser? Você precisa saber quais são os seus objetivos, para que a partir disso você possa determinar, visualizar, ter uma visão clara e definida daquilo que você quer, daquilo que você vai ser, daquilo que você vai ter, daquilo que você vai, aonde você vai chegar, para que você possa, no determinado tempo correto, certo, você possa alcançar esses objetivos. Mas veja que, por exemplo, Jim Carrey, ele não simplesmente, isso que é um problema que às vezes nós encontramos no meio da nossa fé,
é que nós falamos muito, mas estamos desconectados, desalinhados daquilo que nós praticamos. Não basta, é um princípio. O fundamento é você determinar, você falar, você clamar, você acreditar, você expressar isso, para que você possa, no tempo certo, você alcançar os seus objetivos. Porém, não basta apenas você falar se você não tomar atitudes. Jim Carrey, ele falou, ele escreveu, ele tomou atitude, ele escreveu, deixou isso claro para as pessoas que estavam ao seu lado, permitiu que as suas atitudes estivessem alinhadas com aquilo que ele falava, se conectou com pessoas que pudessem abrir portas para ele, trouxe, na verdade, ele trouxe à existência aquilo que não existe. E Deus, ele fala para nós fazermos justamente isso, trazermos à existência aquilo que não existe. E Deus é esse Deus, é Deus que dá vida aos mortos, que traz à existência aquilo que não existe, mediante as nossas ações, as nossas atitudes. Veja que aquilo que você fala precisa estar alinhado com aquilo que você pratica, com as suas atitudes. Jim Carrey, ele determinou, ele declarou, ele visualizava que um dia ele chegaria a ter salários astronômicos, dólares, milhares e milhares de dólares em patrimônio, mas ele não ficou parado e apenas olhando para aquele cheque, dizendo, um dia eu vou ter isso, um dia eu vou ser aquilo, um dia eu vou ser milionário, um dia eu vou ter um salário milionário. Ele não apenas fez isso, mas ele começou a ir em direção àquilo que ele falava. Ele começou a procurar pessoas que tinham os resultados que ele queria alcançar, se conectar com pessoas que poderiam impulsioná-los a alcançar os resultados que ele queria, se desconectar com pessoas que tiravam ele do propósito, da direção do seu propósito. E isso é importante. As pessoas que estão conectadas com você, elas são pessoas que estão te impulsionando a alcançar o teu propósito, ou são pessoas negativas que estão desanimando você de alcançar aquilo que Deus colocou dentro do seu coração? Aí nós entramos num outro detalhe, que a boca fala o que o coração está cheio. Quem é você? Você é as coisas que você fala. A palavra, ela é uma condução, ela é o carro, ela é o veículo que vai levar os teus pensamentos, as tuas emoções. E Tiago, capítulo 3, ele fala que a palavra, ela pode dar vida ou dar morte. A palavra pode causar um problema gigantesco, pode causar guerra mundial. E a Bíblia fala, em Tiago 3, que aquela pessoa que consegue dominar a palavra, as suas palavras, a sua língua, essa pessoa, ela é uma pessoa madura, ela é uma pessoa sábia, ela é uma pessoa prudente, que calcula o impacto das suas decisões, que está focada nos seus objetivos, aonde quer chegar. E para que você conhecer uma pessoa, você para e ouve, você conhece muito bem as pessoas por aquilo que elas falam, aquilo que elas estão expressando, porque aquilo que elas estão falando é justamente aquilo que elas são. Assim como você imagina na sua mente, nas suas falas, nas suas emoções, assim você é. E aí é importante você, se a Bíblia fala, se tem uma coisa que você precisa guardar, é a sua alma, o seu coração. O que você está vendo nas notícias, televisão, o que você está vendo nas mídias sociais? Isso são tudo informações que estão entrando na sua mente, estão ali acumulando na sua alma, na sua mente, formando a sua mente, formando as suas crenças. E a partir das crenças que ela é formada na sua mente, você vai começar a expressar isso por meio de palavras. E por meio de palavras você consegue perceber aonde é que as pessoas irão chegar. Qual é o caminho que elas estão escolhendo para a sua vida? Quais são os objetivos
que elas estão escolhendo para a sua vida, se são pessoas que vão ser vitoriosas ou se vão ser derrotadas, se são pessoas que vão viver em relacionamentos casais, conjugal, vai viver felizes, alegres, vai viver próspero, ou se essas pessoas vão criar problema, vão dar trabalho, se essas pessoas elas vão viver destruindo umas às outras, desequilibrada emocionalmente, espiritualmente. Você consegue imaginar, e Deus ele chama, nos reúne em lugares como esse, para dizer para nós que Ele proporcionou o melhor para você, que Ele te chamou porque acredita em você, mas para isso você precisa renovar a sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quais são os ensinamentos que você tem adquirido? Quais são as suas conexões? Você pergunta para uma pessoa, e se eu perguntar para muitos de vocês aqui, qual é o sonho de vocês? Um vai querer dizer, não, eu quero ser advogado. Outro vai dizer, eu quero ser médico. Outro vai querer dizer, não, eu quero ser empresário. Mas aí você vai perguntar para ela, quais são as suas atitudes? O que você está fazendo para que você possa chegar nesse objetivo? Uns vão dizer, eu quero ser pastor, eu quero ser cantor. Quais são as suas atitudes? O que você está fazendo dia após dia para que você possa chegar nesse objetivo? Ou você está fazendo como aquele profeta, deixa a vida me levar, vida leva eu. E se você estiver fazendo isso, você vai ir para um lugar de fracasso, um lugar de angústia, um lugar de dor, um lugar terrível, um lugar que não vale a pena, porque Deus ele não te chamou para você ser uma pessoa derrotada, não te chamou você para sofrer, não te chamou para você ficar envergonhado, sofrendo, Ele te chamou para você vencer. Ele disse, eu venci o mundo e estou entregando a vitória para vocês, é só vocês pararem, estudarem, meditar nessa palavra dia e noite. Foi justamente isso o que Deus falou para Josué. Falou, Josué, você vai meditar nessa palavra dia e noite. Você não vai ficar ali conectado nas redes sociais vendo bobagens, coisas que são nuvens vazias. Você vai se conectar à ferramenta correta, o padrão correto. Você vai se conectar ao fundamento para que você possa construir a sua vida, uma vida vitoriosa, uma vida de superação. E Jesus, ele deixou muito claro isso, que o diabo, Satanás, ele quer matar os teus sonhos, ele quer roubar a tua paz, ele quer destruir a tua família. E se você ficar com seus braços cruzados, conformado com a vida que você está levando, pode ser que Satanás ele te encontre e ele detone com a tua vida, porque ele está nesse mundo para fazer justamente isso. Se você permitir que você seja influenciado pelo estilo de vida desse mundo, e eu te pergunto, como que você tem agido? Como que você tem se comportado diante dos problemas, diante dos desafios da vida? Como que você tem se comportado? Quando você para e você analisa como você tomou uma atitude com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, você tomou essas atitudes de acordo com o reino de Deus, com aquilo que Deus ele te orienta, que Ele te conduz, ou você tem tomado atitude de acordo com o que você viu na televisão, com o que você viu na série, com o que você viu no filme, com o que você viu o colega, o seu vizinho, tomando essas atitudes e essas ações? O que tem sido a tua direção? O que tem sido o teu alvo? Assim como você pensa na sua mente, assim como você imagina na sua mente, na sua alma, você é. Se você está agindo de tal forma, de acordo com o estilo de vida desse mundo, é provável que a tua mente ela está formatada para agir de acordo com esse estilo de vida. Só que esse estilo de vida é um estilo de vida que faz as pessoas sofrerem, ou mais hoje ou mais amanhã. Faz as pessoas perderem, faz as pessoas machucarem, pessoas que amam, pessoas que estão diante das suas vidas e debaixo das suas influências. Mas se você quer tomar uma vida
uma vida de vitória, uma vida de superação diante das adversidades, diante dos desafios que você vai enfrentar. E são muitos desafios. Viver é diferente de você existir, e você precisa entender isso. Jesus, ele não te chamou para você apenas existir nessa terra e ter que reagir aos problemas que acontecerem na sua vida, mas ele te chamou para você viver nessa terra, viver e comer o melhor dessa terra. Por isso a Bíblia diz, em Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiser e me ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se vocês internizar, se vocês construir a vida de vocês em um bom fundamento, vocês vão comer o melhor dessa terra. Vocês vão passar por desafios, vocês vão enfrentar situações adversas, mas vocês vão vencer, porque eu venci o mundo e fiz vocês mais do que vencedores. Se você acredita nisso, diga, eu recebo em nome de Jesus. O microfone ficou baixo. Aumenta para mim, fazendo favor, o microfone. Glória a Deus. Aí o Senhor está dizendo que a palavra, ela tem o poder para dar vida ou dar morte. O que você está fazendo com a sua vida? Você está profetizando vida? Tá bom, Marcos, obrigado. Você está profetizando vida ou você está profetizando morte? Daqui a alguns tempos, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, o que você está determinando para a tua vida? O que você está declarando para a tua vida? Você está declarando para a tua existência vida ou morte? Você está declarando para a tua existência prosperidade, saúde, alegria, amor, domínio próprio? Ou você está declarando tristeza, angústia, briga, lamento? O que você está fazendo com a sua vida? Deus, ele deu a sua vida para você administrá-la. E as palavras que você diz, elas são cruciais para que você possa analisar tudo isso. Porque a palavra, ela não é o final. Você tem que analisar o princípio disso tudo. Está aqui na sua mente. Quando você diz a palavra, o problema não está apenas nas palavras, mas naquilo que está na sua mente. Porque você diz aquilo que você é. Você é a expressão daquilo que você diz. A palavra apenas conduz aquilo que você pensa, a forma como você pensa, o modo como você pensa. E por isso que Romanos, ele diz que nós precisamos transformar nossa mente, nós precisamos limpar nossa mente, precisamos renovar nossa mente, e isso é mediante a palavra de Deus. E Jesus, ele fala, vós sois limpos pela palavra, vós sois salvos pela palavra. Por isso nós precisamos cada vez mais buscarmos, lermos, meditarmos dia e noite nessa palavra, para nós renovarmos a nossa vida. De determinado tempo, Josué, ele estava diante de um desafio. O seu líder, Moisés, havia vindo a óbito, ele não estava mais com eles. Morreu Moisés. E havia um grupo de pessoas que precisava de um líder. E Deus falou para si, Josué, você vai liderar esse povo. Você vai liderar esse povo para comer o melhor da terra, para viver numa terra onde mana leite e mel. Você vai liderar essas pessoas para a vitória. E Josué falou assim, mas como eu vou fazer isso? O líder era Moisés. Havia um poder dado a Moisés. E Deus falou assim, não, você também tem esse poder. Você também é um homem sujeito às mesmas paixões, mas o espírito que estava nele está em você. Você tem um espírito conquistador. Deus, ele te chamou para estar por cima e não por debaixo. Deus, ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Ele te chamou para você comer o melhor dessa terra, você liderar pessoas, você conduzir pessoas à vida eterna. Você é geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. E Deus fala para Josué, eu vou fazer com que você possa construir a tua liderança em um bom fundamento. O bom fundamento é meditar nessa palavra dia e noite. Que essas palavras, ela esteja nos teus lábios. Porque quando você estiver diante de um problema, diante de uma dificuldade, se pessoas levantarem contra você, você sabe que essa luta não é contra a carne e nem contra o sangue.
é contra principados, é contra potestades, é hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E quando você se render a mim, quando você se humilhar, você se arrepender dos maus caminhos, me buscar de todo o coração, eu irei guerrear por você. Eu descerei do céu, sararei a sua terra. Eu é que irei vingar todos os males que querem destruir a tua vida, que querem te levar para o inferno. Medita nessa palavra dia e noite. Dia e noite medita nela. Você precisa meditar nessa palavra, você precisa gravar essa palavra, porque em todas as circunstâncias, em todas as adversidades que você enfrentar, quando você declarar essa palavra, essas coisas irão se tornar reais na tua vida. Você vai chamar à existência aquilo que não existe. E dar vida aos mortos. Mortos dos teus sonhos. Mortos daquilo que você já não acreditava mais. Daquilo que você já não tinha mais esperança. Deus é um Deus de reviver sonhos, de fazer acontecer, porque Ele quer que você seja referência para que todas as pessoas possam conhecer um Deus que o ama e que querem levá-los para viver a eternidade com Deus. Quando Josué, ele recebe essa palavra de Deus, que era necessário que ele meditasse nela dia e noite, e eu pergunto para você, essa palavra é para nós, é a palavra que muda a vida, é a palavra que muda a nossa história. A Bíblia diz em Provérbios que se você quiser ter sabedoria, você é inexperiente, você não sabe o que fazer, você está iniciando a vida, você quer ser pessoa que conquista objetivos na sua vida, você precisa buscar a sabedoria. Se você buscar essas palavras, os conselhos de Deus, as orientações de Deus, você se tornará uma pessoa imbatível. Você se tornará imparável, porque aqui está a palavra de vitória. E você, eu venci o mundo. A palavra está aqui. Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Se nós nos debruçarmos nessa palavra, se nós procurarmos entendermos essas palavras, se nós amarmos essas palavras, nós iremos entender coisas, iremos ter discernimento de coisas, não iremos ficar focados naquilo que nós não temos condições, mas focaremos naquilo que é importante, que pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa história e nos fazer pessoas relevantes nessa terra para glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Josué medita na palavra, ele começa a se debruçar na palavra, ele começa a amar a palavra, ele começa a buscar mais e mais e mais a palavra, a entender a palavra, desenvolver um relacionamento profundo com Deus, entender a Deus. Você só consegue entender a Deus se você conhecer a sua palavra. Se você não conhece a palavra de Deus, você não vai entender a Deus, você não vai conhecer a Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela é a mente de Deus. E se você entende a mente de Deus, a tua vida passa a ter um sentido totalmente diferente, um sentido memorável, que vai fazer valer a pena você estar nessa terra. Quando Josué, ele passa a meditar nessa palavra dia e noite, ele passa a buscar cada vez mais, conhecer cada vez mais. O Senhor falou assim: você está indo em direção correta. E agora, Josué, nada vai poder te parar. Você vai se tornar um imparável agora. Você pode, eu vou dar para você o oeste, o leste, o norte, o sul, todas as terras dos heteus. Aonde você estiver, você vai alcançar. Porque você está acumulando para a sua mente, para a sua alma, aquilo que você de fato é, mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Você pode qualquer coisa. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. O que você está crendo? Você crê que é possível você alcançar os seus objetivos? Você crê que é possível você formar, se tornar um profissional honrado, um profissional relevante nessa terra? Se tornar um professor, um médico, se tornar um pastor, se tornar um músico, se tornar um levita honrado, respeitado, relevante, que traga influência para essa terra? Você crê nisso? Você precisa estar alinhado, tomando atitudes, indo em direção aos seus objetivos. Mas o que você está falando? Quais são as suas palavras?
Quais são as suas conexões? Com quem você está conectada? O que você está extraindo e acumulando e armazenando na sua mente, na sua alma? Isso vai ser determinante para te levar ou para uma vida de sucesso, uma vida relevante, uma vida vitoriosa, ou uma vida de fracasso, de dor, de angústia, de decepção, de frustração. E muitas das vezes desilusão com Deus, achando que o problema é Deus, quando na verdade o problema somos nós, que não conseguimos extrair, por não nos dedicarmos aos fundamentos e construirmos a nossa vida na rocha, e contrário, acabando construindo nossa vida na areia. E quando vem os problemas, acabamos sendo levados pela tempestade, pelas adversidades. Joel capítulo 3, a Bíblia fala que é importante nós falarmos. Está mostrando que nós precisamos falar as palavras corretas. Às vezes você olha para dentro de você e você acha que você não é capaz, que você não consegue. E Joel capítulo 10, a Bíblia está falando que Deus iria trazer de volta o povo, queria trazer de volta o seu povo, queria sentenciar as nações que perseguiram o seu povo, e queria fazer com que o povo dele fosse um povo que tornasse um povo vitorioso, que vencesse, que conquistasse, que reconquistasse as suas terras. Porém, eles precisavam lutar, e eles precisavam acreditar nele, que eles seriam capazes, que eles iriam conseguir. E portanto ele diz: diga fraco, eu sou forte. Diga fraco, eu sou forte. O que você tem dito? Eu não vou conseguir? Eu não sou capaz? Não é para mim? Quais são as palavras que você tem dito? Eu acho que isso é só para fulano, eu acho que isso é só para ciclano, eu acho que depende do governo, eu acho que depende de quem você está jogando a sua responsabilidade. Deus está mostrando em Joel capítulo 10 que não há desculpa, você precisa dizer: eu sou forte. Assim como Jim Carrey, ele começou a declarar, ele escreveu um cheque para ele mesmo: eu vou alcançar esse objetivo. Um determinado tempo, vai chegar um momento em que eu vou receber um salário altíssimo, eu vou ser reconhecido, eu vou ter fama, eu vou ser uma pessoa que irei influenciar o mundo, irei ajudar muitas pessoas, eu vou conseguir isso daí. Mesmo ele sendo fraco, mesmo ele não tendo as capacidades necessárias, mesmo ele não tendo as habilidades necessárias, mas você precisa dizer: eu vou conseguir. O primeiro passo para que possamos ser pessoas vitoriosas, para que possamos amanhã nos depararmos com desafios, com problemas, com situações adversas que muitas vezes se tornarão gigantes na nossa frente, é nós dizermos: eu sou capaz, eu consigo, eu sirvo um Deus maravilhoso que já me deu a vitória. E de fato, Jesus em Marcos no capítulo 11, a partir do versículo 22, ele disse que se você disser para esse monte: erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê no que diz, vai acontecer. Quantas pessoas não têm se deparado e estado com um monte de problemas? Eu tenho enfrentado um monte de problema, pastor. Eu estou com um monte de problema. Mas o que você está falando? O que você está determinando? O que as tuas palavras estão conduzindo? Estão conduzindo as tuas crenças. Quais são as tuas crenças? Que você não consegue, que você não vai dar certo, que não vai conseguir, que não vai dar certo, que você não vai alcançar? Limpe essa tua mente, transforme pela palavra de Deus. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Maior é o que está dentro de você do que aquilo que está no mundo. O Senhor te fez para vencer, para superar esses desafios. Ele disse que no mundo tereis aflições. 1 Coríntios diz que nós enfrentaremos dificuldades. Há uma porta aberta e oportuna para nós, porém há adversários. Teremos que lutar. Teremos que lutar. O Senhor falou assim: diga fraco, eu sou forte. Pegue aí as suas enxadas, pegue aí os latões e vai para a guerra. O que o Senhor está falando, você precisa dizer: eu sou forte. Acreditar que você é forte, não porque você mas porque Deus, Ele te fez mais do que vencedor. A segunda coisa
é que você deve focar naquilo que você tem controle. Você não tem que ficar olhando para as coisas que você não tem controle. Você não tem controle sobre as leis, sobre aquilo que o governo vai falar, aquilo que as pessoas vão fazer, mas você tem controle sobre o que você pode fazer. Você pode acordar mais cedo para estudar, você pode ir e vir, você tem saúde para isso, você pode ler mais a Bíblia, você pode buscar mais, você pode se esforçar mais, você pode conhecer, você pode desenvolver competências e habilidades, está sob o seu controle isso. Então foque no que você tem, é com o que você tem que Deus vai fazer você vencedor e mais do que vitorioso. As pessoas de maior sucesso na vida, as pessoas que venceram mais, as pessoas que alcançaram os seus objetivos, são pessoas que começaram do zero, são pessoas que começaram como eles, com enxada, com pau, com latões, mas eles chegaram em alto nível. Por exemplo, Steve Jobs, esse homem passava fome, ele pedia comida numa igreja, andava quilômetros para almoçar, pedir comida numa igreja para ele se alimentar. E ele focou naquilo que estava sob o controle dele. Ele podia levantar, ir até, andar quilômetros, ir até aquele lugar, pedir uma comida para se alimentar, para ter força, para ele estudar, ele fez. E ele foi estudando, estudou com o que ele tinha, com o que ele podia, com o que estava disponível para ele, porque ele queria, ele tinha vontade de alcançar aquilo, ele buscou aquilo, e em um determinado tempo ele conseguiu alcançar seus objetivos, e entrou para a história da humanidade. Enquanto nós formos vivos, nós iremos lembrar de pessoas como Steve Jobs, que inventou aí o iPhone, e mudou a história da telecomunicação no mundo. Enquanto nós vivemos, nós iremos lembrar, porque é a força, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Aquilo que o homem determinar no seu interior, aquilo que o homem determinar dentro dele, isso é um fundamento, que não é específico para um cristão, para um homem, para uma mulher de Deus, é fundamento. Os princípios de Jesus, ele nos faz prosperar, nos faz viver uma vida maravilhosa. A pessoa de Jesus, ela nos salva. E nós precisamos estar lado a lado, colocando os princípios e a pessoa de Jesus, louvando, adorando, glorificando o nome do Senhor para a salvação. E os princípios, os seus fundamentos, para nós construirmos a nossa vida dentro desses fundamentos e se transformar um ambiente maravilhoso, que possam pessoas estarem próximas e serem pessoas que recebam coisas boas através da nossa vida. Ele determinou dentro dele. E ele fala, o sonho dele era fazer uma faculdade, acabou que ele não conseguiu concluir a universidade, mas ele recebeu o diploma de doutor. E no dia que ele foi dar a sua palestra, uma das palestras mais assistidas de todos os tempos, ele fala sobre conectar os pontos. De você acreditar em você, de você acreditar no seu objetivo, de você acreditar que você tem um propósito, você tem um chamado, você tem algo para fazer aqui nessa terra, e você esvaziar, você entregar isso para a humanidade, para que quando você for, você possa dizer: encerrei a carreira, combati o bom combate, e se você é de Deus, recebi a fé, e você vai ser chamado pelo Senhor para entrar no seu descanso veementemente, e o nome do Senhor será glorificado e bendito. Quais são as suas crenças? O que você tem acreditado? O que você tem falado? O que as tuas palavras estão conduzindo? As pessoas, elas estão próximas de você, e o que elas falam de você? Que você é uma pessoa boa, que você traz palavras positivas, que você traz palavras de fé, que você traz palavras sensatas, que você é uma pessoa pacificadora, que você é uma pessoa que tem equilíbrio emocional, que você tem autocontrole, que você é uma pessoa de amor, ou você é uma pessoa de contenda, de briga, de intriga, de disse-me-disse, pessoa negativa, uma pessoa que quer fazer com que outras pessoas caiam na mesma tristeza e frustração que você se encontra. O que você é? Como você tem se comportado? Ezequiel capítulo 37. A
A Bíblia fala que Deus ele chama Ezequiel e ele fala: profetiza, filho do homem, sobre o vale dos ossos secos. Veja que Deus ele está sempre nos conduzindo à positividade, declarar, profetizar, acreditar até o fim, produtividade. Deus te chamou para ser produtivo, criativo nessa terra, para que o nome dele seja glorificado, porque Deus ele é um Deus de criação, de criatividade, de produtividade. Enquanto o mundo existir, enquanto as pessoas estiverem nessa terra, Ele estará sempre criando coisas. Por mais que nós vejamos coisas maravilhosas que aconteceram, por mais que nós ainda veremos coisas extraordinárias acontecendo, criações memoráveis surgindo, nós não podemos ainda imaginar, se nós já ficamos exacerbados, exaltados com tudo aquilo que foi criado até hoje, ainda há coisas extraordinárias que vão acontecer, porque Deus ele é o Criador, porque Deus ele é o inovador, e ainda pode surgir coisas, e vão surgir coisas maravilhosas, e isso pode acontecer através da sua vida. Curas para doenças, curas para enfermidades, coisas extraordinárias ainda vão acontecer, porque Deus ele é o Deus da criação, Ele tem toda a ciência, está dentro dele. E ele fala para Ezequiel: profetiza sobre o vale dos ossos secos. O que você está falando? Você está olhando para os ossos secos, você está olhando para os teus sonhos, você está olhando para o teu corpo. O que você está profetizando? Você está olhando para os teus negócios. O que você está profetizando? O que você está falando? Você está sendo um Ezequiel que está dizendo: levanta, que está dizendo: levanta, faça um exército forte, vamos marchar por essa terra, vamos marcar nossa vida nessa terra, a nossa estadia nessa terra, a nossa geração, o nosso momento, vamos marcar tudo isso? Ou você está dizendo: não consigo, não posso, não dá nada, não me deram oportunidade, não me ajudaram, não fizeram isso para mim, o fulano é ocupado, meu pai é ocupado, minha mãe é ocupado, o prefeito é ocupado, o vereador é ocupado, o presidente é ocupado. Você está procurando desculpas pelo problema, pela tua incapacidade de ter alcançado os seus objetivos que você deveria estar buscando intensamente, renovando a tua mente. Você está conformado e sempre buscando pessoas que são responsáveis pela tua derrota. Você é mais do que vencedor. Deus te chamou para que você coma o melhor dessa terra. A boca fala do que o coração está cheio. Comece a refletir no que você tem falado. Comece a se policiar o que você tem falado. O teu coração está cheio disso. Talvez o teu coração está cheio de negatividade, de tristeza, de rancor, de ódio, desiludido. Renove a tua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. E a vontade de Deus é que você coma o melhor dessa terra, glorifique o nome dele, mostre para as pessoas que Deus é Deus na tua vida, independente daquilo que aconteça. Põe-se de pé, quero estar orando por você.